Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Você pode assistir esse e outros programas através do meu canal no YouTube, Rodrigo Carpati. Não esqueça de seguir, curtir o canal e, com certeza, compartilhar também. Você também pode escutar no carro, no caminho do trabalho, da assembleia, através de qualquer plataforma streaming. E hoje estou com uma convidada ilustre, a Corina. Oi, tudo bem, querida? Como tudo você em está? ordem, bem. Corina, que é síndica moradora de um condomínio na Zona Sul e guarda aí muitas surpresas para a gente conversar hoje, né, Corina? Eu acho que eu sou a síndica mais diferente, como eles dizem lá no condomínio. Eu nunca vi ninguém assim como síndica, mas tô tocando o negócio. Como você decidiu virar síndica, Corina? Como que eu caí nisso? Por acidente. Você participava do conselho? Eu participei do conselho durante os 2 primeiros anos, foi quando o condomínio começou. Eu fui uma das primeiras moradoras do prédio. Tinha um síndico profissional na época e fluiu de uma forma bem tranquila. Depois as coisas mudaram internamente de uma forma muito brusca e eu acabei me afastando porque coincidiu com eu assumir uma gerência administrativa de um escritório. Então eu resolvi me dedicar a este trabalho, que foi muito legal para mim, e me afastei do condomínio. Aí, um belo dia, em setembro há 2 anos atrás, numa assembleia que era para tratar da reeleição de síndico, acabou derivando para um outro conflito que tinha. A pessoa que pretendia se candidatar para a reeleição não apareceu, não se candidatou. E o pessoal começou a me mandar WhatsApp. Por que você não se candidata? Por que não se candidata? Eu falei, por um período tampão, eu topo. Quanto tempo já tem esse período tampão? O período tampão vence os 2 anos, vencem agora em setembro. E você vai se candidatar de novo? Não sei, ainda não sei. Eu acho que eu vou deixar meio para a última hora para como é que eu vou me sentir animicamente para enfrentar o leão. Corina, é muito interessante porque assim, eu faço isso desde sempre, né? Eu nasci com condomínio. Você não, você virou síndico. Então essa tua visão e o nosso público são os síndicos profissionais, advogados. Então eu quero essa tua visão. Você não tem pretensão nenhuma de ser síndica profissional, você tem uma outra carreira que a gente já vai entrar e que com certeza te auxilia na sindicatura, mas assim, eu quero a visão de alguém, de um estranho no ninho, assim, eu quero essa sua visão, assim, quando você entrou, o que você pensou? Mercado de loucos? Ou, pelo amor de Deus, eu vou ficar um mês, a relação com a administradora, com colegas, quem te ajudou, porque assim, você não vinha dessa área. Você tem alguém que te auxilia, síndico? Eu tenho um mentor, né, que é um síndico profissional, e quando isso foi no dia 8 de setembro de 22. No dia 9 de setembro, eu sentada tomando café da manhã, lendo o jornal, eu falei, e agora, como é que eu começo? Né? Fui eleito, e agora? E agora? E como tinha uma certa animosidade entre a pessoa que saiu comigo e eu com ela, né, nós nunca nos demos muito bem, essa que é a verdade. Eu fiquei sem informação, mas quem procura acha. Né? Então eu comecei a correr atrás, eu liguei, era uma sexta-feira, tinha sido 7 de setembro, feriado prolongado. E num momento turbulento, né? O Brasil acaba de sair de uma pandemia, a eleição, né? O 7 de setembro foi tenso. Foi tenso, e tenso foi o meu fim de semana também. Eu falei, e agora, como é que eu faço? Tudo bem. Eu entrei em contato com a empresa de TI, com a empresa de segurança, com quem fazia limpeza, e na segunda-feira eu liguei para a administradora e fui me familiarizando. Eu tenho uma característica pessoal que eu sou extremamente flexível e adaptável. Para mim, problema não existe, tem que ser resolvido. E eu fui resolvendo à medida que as coisas foram acontecendo. Demorou para eu entrar e conhecer como é que funciona um condomínio? Demorou uns 3 meses, com certeza.
Tanto é que eu pedi ajuda para o meu mentor quase toda semana, hoje faz 3 meses que eu não falo com ele. Então, as coisas melhoraram. Como é que eu vejo o meu trabalho hoje, passados quase 2 anos? É um trabalho difícil se você tem dificuldade de lidar com pessoas, não é o meu problema. É complicado se você não tem paciência. Eu tenho paciência de sobra. A facilidade de ser moradora, e mais, a facilidade de ser moradora no primeiro andar. Eu moro num garden, então eu tenho uma visão 180 graus do que acontece lá embaixo, que também é um facilitador. Eu fui gestora de RH durante mais de 15 anos, então eu não tenho problema de lidar com funcionário, com administradora, isso foi tranquilo. Financeiramente, eu lido muito bem com as minhas finanças, então não foi muito difícil adaptar às necessidades do condomínio. Você é remunerada no condomínio? Não, eu só tenho isenção da taxa condominial, foi uma escolha minha. Né? Por quê? Eu queria trabalhar com um pouco mais de liberdade de fazer as coisas do meu jeito. Né? Se eu fosse remunerada, eu teria que seguir mais as orientações de terceiras pessoas que eu não estava muito afim. E aos poucos eu fui organizando a minha agenda, que o condomínio não toma mais do que 2 horas do meu dia. E você trabalha fora ou você faz home office? Eu faço home office. Então, eu estou em casa 80% do tempo da semana, eu estou em casa. Mas eu tenho uma agenda muito sobrecarregada. Então, eu tive que também educar todos os funcionários como lidar comigo. Então, interfone não usa, não adianta vir bater na minha porta, faça tudo por WhatsApp que eu atendo nos meus intervalos. E tem funcionado muito bem. E qual qualificação sua que te facilitou esse trabalho de síndico? Qual formação? Olha, eu tenho 2 carreiras. Eu virei a mesa com 40 anos. Eu comecei trabalhando como toda pessoa que fala mais do que 2 idiomas, como secretária na indústria automobilística. Eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior. Aonde? Na Alemanha e em Portugal. Eu fui empresária, eu tive empresa própria. Eu fui gerente geral de uma empresa em Portugal, uma empresa brasileira que foi para lá. Então, toda a parte administrativa, financeira, fiscal, compras, pessoal, estoque, limpeza, material, tudo isso foi muito rápida essa adaptação. E tem um pequeno detalhe, meus pais eram químicos. Que interessante. Então, desde na Alemanha? Na Alemanha. Ambos nascidos na Alemanha? Também, Nós viemos para o Brasil em 55. Desde pequena, diluir as coisas, para que os produtos servem, tudo isso a minha mãe me ensinou. Então, chegar no condomínio com um monte de produto, falei, isso aqui a gente não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui substitui. Então, eu consegui fazer uma economia nessa parte, por esse conhecimento que eu tinha. Então, a experiência que você precisa, sendo síndico morador, é conhecer como é que funciona administrativamente um negócio, né? E ter um bom relacionamento com a administradora e um bom relacionamento com os demais parceiros. O escritório de advocacia, eu acho fundamental ter ele por perto, porque vira e mexe tem coisa para perguntar. Ter uma pessoa mais experiente por perto, eu também acho importante. Eu não entendo nada de hidráulica e de elétrica, então é importante que eu tenha um especialista de hidráulica e elétrica por perto, né? Mas eu entendo de jardinagem, porque eu já tive casa grande, eu já tive chácara, então eu discuto muito com o jardineiro porque eu sei o que ele está fazendo. Então é adaptar o teu conhecimento e buscar parceiros que tenham o conhecimento que você falta. A gente não consegue dar conta de tudo. Muito rico isso que você está falando, porque assim, você não vem do ramo, mas uma coisa que a gente defende sempre trate o condomínio de forma profissional. E a tua formação profissional fez com que você se adaptasse rápido. Então, você falou algumas coisas
Você não precisa ser uma especialista em condomínios nem em direito condominial, mas você tem que ser bem assessorada. Exato. Assim, essa a função do CEO da empresa, é saber ligar todas as partes. E o síndico, onde o síndico morre, às vezes o profissional é quando ele acha que tem que impor a vontade dele, ele vai decidir, ele é o advogado, ele é o engenheiro, ele é isso, ele é aquilo, isso está fadado ao fracasso. É verdade. E fora com essa simpatia toda, Corina. Você é um sonho de consumo para os prédios. Jura? Com certeza, Corina. Me conta da tua formação, do que você faz hoje, porque isso acho que o grande problema, com certeza, hoje, da humanidade, nem dos condomínios, é o relacionamento interpessoal, o convívio, as pessoas... falei isso com o Orlando também no podcast, as pessoas não querem entender o problema dos outros, elas só olham para si. Como quebrar essa barreira, Corina? E você, além de tudo, é mediadora. Como eu falei agora há pouco, com 40 anos eu dei uma virada de mesa. E foi ter uma história familiar envolvida no meio, mas foi o ano que a minha filha estava se preparando para prestar o vestibular para medicina. E a minha vontade sempre tinha sido estudar filosofia. Eu já tinha feito tradutores e intérpretes e falei, acho que eu vou fazer uma faculdade de filosofia. Aí o namorado da minha filha virou e falou, tia, o que você vai fazer com filosofia? Faz psicologia. E eu fui. Eu fiz o vestibular, acabei entrando na faculdade de psicologia, fiz o curso. E quando eu estava no quarto ano, eu fui convidada por uma das professoras para começar a dar aconselhamento para pais de alunos com dificuldade de aprendizagem. E no quinto ano eu já estava meio que de olho, eu preciso arrumar alguma coisa para que eu possa começar a trabalhar mais rápido, só que isso não funciona, tinha que terminar o curso. Aí eu comecei a atuar como tradutora de eventos de psicologia. Eu era intérprete dos professores convidados do exterior. Isso foi fantástico. Eu nunca fiz tanto curso intensivo na minha vida. Você absorveu todo aquele conteúdo só traduzindo? Só traduzindo. E quando eu terminei a faculdade, uma das palestrantes que esteve no Brasil me convidou para fazer o doutorado nos Estados Unidos. E eu fui. Que riquíssimo. Fim de 97... eu fui, eu me esforcei muito, porque é muito caro estudar nos Estados Unidos, eu não tinha bolsa, eu não tinha nada, eu tive que assumir os custos, e eu consegui defender a minha tese em 2 anos e meio. E o meu trabalho é comunicação, conflito e como ter melhores relacionamentos. O meu trabalho é muito focado no desenvolvimento da criança, e do adolescente, mas eu acabei depois, quando eu fiz a formação em mediação de conflitos, eu aproveitei praticamente tudo que eu tinha do doutorado para o meu trabalho, que é o que eu faço hoje. Eu publiquei alguns livros ao longo desses anos e também participo de muitas coletâneas de colegas, sempre falando da importância do relacionamento interpessoal, tanto na formação da família, no ambiente de trabalho e no ambiente social. Fala um pouquinho disso pra gente. A tendência, né, que a família brasileira... Eu vou pegar a família brasileira porque a gente tem diferenças muito grandes quando você olha para os Estados Unidos e quando você olha, por exemplo, para a Alemanha. Minha filha mora na Alemanha há 8 anos, então eu vejo as diferenças da escola, do que pode, do que não pode. Vamos pegar a família brasileira. Família brasileira, independente do nível socioeconômico, aprendeu nos últimos 20, 25 anos a mimar os filhos. Né? A criança precisa ser tratada como um pequeno rei ou uma pequena rainha, ou príncipe ou princesa, tanto é que tem roupa de princesa e de príncipe à venda em todo lugar. E não se coloca essas crianças diante da disciplina, do respeito, da importância das regras da casa, da importância das regras da escola, da importância de ouvir um não. E tudo isso vai se manifestar quando?
a hora que a criança na pré-adolescência. Pré-adolescência hoje a gente calcula entre 9 e 10 anos e meio, mais ou menos. Que aí é a grande revolução, né? A revolução é com a pessoa. Ele percebe que ele não é mais criança, mas que ele também já não é adulto, que o corpo dele está mudando, que a cabecinha dele está ficando diferente. Ele entra num desespero e só ouve da família o que ele não quer ouvir. Aí ele faz o quê? Ele vai buscar seus pares, os seus amiguinhos. Os amiguinhos é que sabem tudo. Que também estão enfrentando os mesmos na mesma situação, né? E aí, quando eles entram na adolescência, de novo, a família tem uma tendência a se livrar do problema. Toma aqui um cartão de crédito, toma aqui não sei o quê. Celular. Aqui, as crianças recebem muito mais cedo. Por exemplo, na Alemanha, não é permitido uma criança ter celular antes dos 12 anos. 12. Né? Que é uma idade ok, porque Sim, ele já entende para que serve aquilo, né? E você tem um jovem encaminhando para a adultez muito devagar, muito protegido, muito cuidado pela família. Cada família, dentro do seu nível socioeconômico, oferece aquilo que pode, mas sempre é demais. Sempre é demais. E não coloca a criança, esse adolescente, diante de uma necessidade real. Por isso que se frustra, tem limiar de frustração é desse tamanho assim. Não sabe se frustrar. Só que a vida frustra, né? Sim, muito. E a gente só cresce na porrada, é impressionante. Exatamente. A porrada aparece. Quando a porrada aparece, a casa cai. Com esse excesso de proteção e com o advento da mídia social, e assim, não é a mídia social de agora, eu estou falando lá do CQC. Estou falando do Orkut, porque começou lá. Sim. As trocas de informações e a dificuldade de ler o que está escrito do começo ao fim. Eu leio a primeira linha, a terceira e a quinta e eu tiro uma conclusão. É um imediatismo, né? Exato. É um Instagram, é só 2, 3 linhas, passou disso, é tedioso. E aí acontece o quê? Eu preciso ser igual ao fulano, eu preciso ser igual ao ciclano. A grande maioria dos influenciadores, eu tenho uma série de restrição, porque eles passam muitas vezes informações que nem sempre são factíveis de serem realizadas. Então, como é que esse adolescente se vira com isso? Ele se frustra ainda mais e aparece dentro da sociedade também o tudo ou nada. E a gente já tem esses adultos que sofreram isso, assim... Essa geração já é... Que geração que é? Você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero chegar nesse problema de convívio gigantesco. Eu quero saber se essas crianças da década de 80, de 90... É a geração depois da sua. Né? 90, 2000? A geração eu diria que de 90. 90 em diante. Eu sou de 78. Né? De 90, a geração de 90. Você tem um pouco mais do que eu pensava, você tem cara de muito jovem. Obrigado. Mas a geração que foi colocada diante de dificuldade, teve que enfrentar essas dificuldades, por exemplo, não passei no vestibular, vou ter que fazer cursinho. O pai fala, não vou te pagar cursinho não, vai trabalhar e depois você se vira. Quantos passaram por isso? Quantos passam por isso hoje? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E outra coisa, na minha época não tinha celular, não era nem questão do meu pai me dar, não tinha onde dar celular. Ou brincava, jogava bola, andava de bicicleta. Ou ia pro clube, tem a gente que tinha clube para ir, né? Ou ia pra praia. Aonde que complicou um pouco mais em relação ao tudo ou nada? É uma característica do pensamento em formação na adolescência, o 880. Ou é tudo ou é nada. Não existe o meio termo, por quê? O raciocínio lógico e a análise crítica do problema precisa de um conteúdo cognitivo um pouco mais elaborado. Para resolver um problema, eu preciso ter informação, conteúdo interno, recurso interno para resolver. Eu não tenho. Eu só tenho os flashes que eu leio na mídia social, porque eu não leio muita coisa, né? Não ou tem o que os outros falam não tem profundidade. Consequentemente,
é tudo ou nada. Uhum. Eu bato de frente, porque eu bato de frente, eu estou me defendendo. O culpado passa a ser você. E a falta de tolerância e de lidar com o ócio, né? Eles não conseguem não ter ocupação, Não. né? Assim, a gente ficava tempo sem fazer nada e eles não têm, o tédio para eles é algo mortal, né? É que eles precisam, pela cultura do grupo, estar conectados o tempo todo. Quando você faz o detox, por exemplo, você tira o telefone de um jovem e fala, esse final de semana você vai ficar sem telefone, Não sabe o que fazer. mesmo que seja para tratamento psicológico ou psiquiátrico, é desesperador para ele. O mundo caiu, a casa caiu. Ele não consegue. Quando for a segunda vez que a gente fizer o detox, aí ele já consegue. Por quê? Descobriu que tem outra coisa para fazer. Desenhar, pintar, mexer com argila, ler. Ah, mas isso é coisa de antigamente. Pois é, coisa de antigamente, mas para você ficar bem é bom você fazer. Né? Eu leio muito, Corina, assim, e às vezes eu também me deparo. Primeiro, o direito obriga a gente a ler o tempo todo, mas é muito mais o caminho natural. Eu lembro quando eu era mais novo, ou você via a televisão, que não passava nada, só tinha os canais abertos, ou você lia, brincava ou lia. Hoje você tem tanta coisa que te distrai que a leitura, eu gosto muito de ler, mas assim, é um exercício, até para mim, que sou um cara que adoro ler, assim, é um exercício. Eles não vão ter isso, né? Porque não se lê, não se... Não tem o hábito. É que o hábito não está nem em casa mais, né? Estão surgindo muitos comentários e muitas preocupações, inclusive estudos. Eu faço parte de um grupo, a gente está olhando bem para isso. Essa geração que está começando a trabalhar agora não, já trabalham, que terminaram a faculdade, estão começando a ascender a carreira e que eles não querem assumir posições de liderança, né? Por quê? Eu estou bem fazendo o que eu faço. Eu entro às 9, eu saio às 5, está tudo certo. Alguns poucos que são mais ambiciosos, esses estão indo na maré de trabalhar durante muito tempo, de querer ganhar dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que é uma minoria, né? Hoje é uma minoria. Por quê? Porque eles não estão vendo sentido em fazer diferente. O não trabalhar, não ter responsabilidade, está fazendo mais sentido para eles do que pensar numa carreira. Eles não têm grandes ambições, né? Não é uma... Assim, a gente pensava, a gente queria construir muito. Eu vejo que pelo pessoal que trabalha no escritório, pelos jovens, assim, ele não quer carro, ele quer uma casa alugada, ele não tem... É uma geração de Airbnb, se eu precisar de um carro eu loco, né? Eles não têm uma pretensão material. Eles não... Aí vem uma análise que eu faço e que é o que a gente tem conversado agora. O grupo que eu faço parte é um grupo que tem americanos e tem europeus. A gente faz uma reunião por mês, analisa o que está aparecendo de mídia e para ver o que está acontecendo. Não tem nenhuma pesquisa acadêmica rolando. Como a maior parte dessas pessoas elas cresceram em ambientes protegidos, eles não têm noção do que o futuro os aguarda e o que eles precisam fazer para que esse futuro seja legal para eles. Quando eu pergunto para um candidato de 23, 24 anos a um emprego, onde você quer estar daqui 10 anos, ele não tem resposta. Quando você ficar mais velho, porque a tua geração já tem um prognóstico de viver durante 120 anos, o que você pensa? Ele não tem resposta. A pergunta que eu faço para eles é: como é que você vai se aposentar? O que você vai fazer para poder ter o que você precisa ter para quando você for mais velho, quando você tiver família e coisa e tal? Falta informação. Não é o sonho do brasileiro. Eu vivi uma parte da minha vida no interior de São Paulo. Naquela época, qual era a preocupação de todo mundo? Ter um emprego, guardar dinheiro para dar entrada numa casa e ter o carro próprio. E se aposentar. Trabalhar para se aposentar.
Isso está fora de moda? Tá, porque a gente vai viver mais tempo, sem dúvida nenhuma. Eu estou com 75 e trabalho tanto quanto eu trabalhava com 40, né? Mas essa juventude não tem esse olhar, e isso me preocupa. Não tem o olhar. E o que você vê, Corina, dentro dos condomínios, essa geração dentro dos condomínios, assim, eu vou falar como advogado, eu não tenho formação em psicologia nenhuma, apesar de já ter lido muito livro, sou filho de uma psicóloga e arranhei lá naqueles livros guardados na estante da minha mãe, e gosto muito de filosofia também, de psicologia. A gente vê os problemas se potencializando dentro dos condomínios em um nível totalmente desnecessário, assim, coisas pequenas, as pessoas beligerantes, o que você tem visto? Assim, porque acho que isso é um fenômeno também da psicologia, porque você colocar uma pessoa numa casa e colocar uma outra casa daqui a 20 metros, você tem um nível de convívio. A hora que você coloca num corredor 10 portas, teu nível de interação é outro. 10 portas embaixo, em cima, você tem 10 do lado, 10 em cima, 10 embaixo. Então, assim, o que você vê em termos de conflito nisso? Uma expressão que eu uso há muitos anos é que o homem não nasceu para viver empilhado. E o prédio, ele acaba sendo um empilhamento de casas, né? Para você morar em prédio, existe uma necessidade de adaptação muito maior do que as pessoas imaginam. Eu vou pegar como exemplo o prédio que eu sou síndica. É um prédio de apartamentos pequenos, né? Que foi idealizado pela construtora para ser investimento, Airbnb, que acabou sendo proibido lá no prédio. Então, hoje eu tenho 80% dos apartamentos são locatários muito jovens. Essa geração que a gente está falando. Essa geração que a gente está falando, e uma pequena parcela de proprietários mais velhos, que foram para esse apartamento quando a casa esvaziou. Os filhos foram embora, ficou só o casal, ficou um sozinho, foi para lá. Bom, a falta de paciência para esperar o elevador, para esperar uma informação, é gigantesca. A culpa é sempre do outro. Ele está sempre bem na foto. Não tenho muito problema com barulho interno, não tem, porque todos eles a maioria usa fone de ouvido, então fica ótimo. Mas o que mais me chama a atenção é a falta de respeito e a falta de paciência e tolerância com o andamento. As coisas não são imediatas. Se eu tenho um problema de elevador, eu tenho que chamar o técnico. Ele não vai funcionar em 5 minutos, vai demorar 2 ou 3 horas. E eles não toleram? Eles não toleram esse tipo de coisa. A gente teve um caso gravíssimo lá no condomínio, que a gente teve um suicídio. Foi uma comoção geral. De um jovem. Tanto é que eu sentei com eles para dar uma baixada de bola. Eles me ajudaram numa série de coisas que precisavam ser feitas. E pela primeira vez eu senti união. E pelo menos... Porque a dor une, né? A dor une. Né? O dia a dia, a felicidade, o bem é engraçado, né? Todos os prédios, hoje a grande maioria, hoje tem o mercadinho. Vocês têm lá também. A quantidade de comprar sem pagar foi enorme nos primeiros meses. Até que foi pela gravação das câmaras, avisar a empresa entrar em contato. Aos poucos eles foram percebendo que não ia rolar. Agora reduziu para 90%. Mas no começo foi, eu posso. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Então tem muito disso. Na piscina não é permitido visita, né? Que visitas frequentem a piscina. Quantas unidades você tem lá? 180. Não, 145. 145. Mas eu já tive problema com um morador que estava com 12, 14 amigos lá. Não pode garrafa de vidro. Bebem garrafa de vidro. Garrafa de vidro.
É difícil, né? Eles não respeitam a regra. Não. Isso eles realmente é muito difícil. E com licença, por favor, também esquece. Não existe. E na Assembleia? Como é que é o comportamento na Assembleia? Como a Assembleia tem sido virtual, é ótimo. Interessante. Agora eu estou sendo solicitada a fazer uma Assembleia presencial. Eu vou topar. Mas eu tenho a impressão que voltam as discussões de sempre. As relações viraram virtuais, né? Isso para você que estudou psicologia, isso é algo muito interessante, né? A gente observa, e eu vejo até de amigos e conhecidos solteiros, assim, a gente para sair com alguém, para namorar, você tinha que ir num lugar, você tinha que conhecer, você tinha que ir numa turma. Você não hoje é pela internet, é como se você estivesse escolhendo uma imagem, uma foto, e isso também traz um distanciamento, e nas assembleias é uma praticidade, eu aplico a assembleia virtual, acho excelente, aumenta a participação, mas a gente passa, e assim, eu tenho hoje pessoas do meu convívio, eu tenho um gerente de condomínios muito querido, que eu tenho um contato com ele há anos, eu encontrei com ele 2 vezes, anos que a gente se fala, e assim, a gente passa a ter relações, aqueles filmes que a gente assistia de Hollywood, primeiro os Jetsons foram superados, né? Foram. Assim, é algo que às vezes eu vejo, e eu lembro, quando eu assistindo o Jetson, assim, era algo muito moderno. Hoje, e também o De Volta para o Futuro, o skate, a entrada na casa, isso tudo está superado. E alguns filmes que trazem relações, assim, a pessoa... A solidão do mundo, assim, a gente vai nos condomínios, você vê às vezes pessoas, meu pai fala uma coisa que eu gosto muito, é a diferença do fighter e do warrior, né? O guerreiro e aquele que briga por qualquer coisa. Então, as pessoas brigam às vezes é como se precisassem de uma distração, porque o mundo não tem sentido para ele, então ele implica na luz que... Seu pai tem razão, porque como tudo é pelo ambiente virtual e no ambiente virtual eu não te vejo olho no olho, eu não te toco, quando eu encontro um porteiro é em cima dele que eu vou desabar. Qualquer coisa, é a luz, então eu vou brigar por causa da luz. Né? Geram outros conflitos, porque é uma outra forma de conviver. Outra coisa, fisicamente... O pequeno está em desvantagem numa briga física. Ele se acua. É igual no mundo animal. Se você está em 2, se acua a caça, né? Mas assim, no mundo virtual, você vê pessoas que não têm lugar de fala, que se fala, né? Crescendo, assim. Então a gente tem uma nova forma de se comportar. Eu tenho um amigo que estuda muito filosofia lá no Sul, o Gustavo Camacho, um grande amigo, sócio lá no Sul, ele diz o seguinte, que na tela, um dos elementos, você só tem o elemento visual de percepção, e no convívio a gente tem outros elementos, né? A gente tá, a linguagem corporal, a roupa, tudo, e você ali não tem, você só tá, e você passa a não ter uma visão real, às vezes, do que está acontecendo. Eu fiz outro dia, dei uma aula outro dia, e daí eu pedi que ele se apresentasse, era uma aula de mentoria em condomínio, e um deles se apresentava para baixo, daí eu falei assim, olha, dá a impressão que você não está interessado. Ele falou, putz, eu não sabia que eu tinha que olhar assim, dessa forma, eu achei que... É um gamer, ele provavelmente está acostumado a jogar. Então assim... E daí o problema dele é que ele não conseguia pegar condomínios, as apresentações dele estavam no Rio de Janeiro, eram só virtuais. Eu falei para ele, olha, você precisa mexer no teu fundo, porque o fundo dele não era bonito, ele estava atrás de uma estante marrom, daquelas antigas, Corina, e a iluminação dele não dava para vê-lo, você via uma sombra. Então assim, foram toques que não foram de direito, nem de psicologia, de nada, foi só, falei para ele, olha, arruma essa câmera, né? E daí depois ele me deu um feedback e falou, olha, consegui meus prédios. Então assim, essa percepção virtual é totalmente diferente. Olha, eu atendo como psicoterapeuta virtualmente desde 2017.
eu fazia um pouco virtual e tinha meu consultório, porque quando eu viajasse eu poderia continuar atendendo. Hoje eu tenho 95% virtual. As pessoas nem querem vir ao consultório. Quando é família, aí eu preciso. Falei, não, agora a gente precisa se encontrar, né? E a leitura, eu tive que passar por um teste de adaptação para eu me adaptar, porque eu só vejo daqui para cima, né? E nem todas as pessoas falam com as mãos do jeito que eu falo, então... Que é outra coisa que você perde, eu também falo com as mãos, e outra coisa, eu falo com os olhos e eu encosto nas pessoas, assim, eu não sei, a pessoa é sinestésica, assim, eu encontro meus amigos, eu beijo eles, eu abraço, então isso para mim, a hora que você está aqui, eu faço questão de ir, né, passa a ter uma frieza, mas a sociedade hoje, ela está preparada para relacionamentos e pessoas virtuais e pronto. E aí faz muito sentido quando você está presencial, seja no trânsito, seja em alguma fila para um teatro, seja numa assembleia, ou encontrar com um porteiro ou com uma pessoa da limpeza do prédio que você mora, de você, de repente, explodir com ele porque a pessoa não apareceu. Não ter tolerância, porque se atrasar, porque no mundo virtual, ligou, desligou, é isso aí. Por isso que as relações ficam complexas. Quando a gente fala de humanização dos relacionamentos, no ambiente virtual, esse lado humano precisa aparecer nas palavras. Porque eu não tenho o toque, o olhar é distante, então você precisa trazer as pessoas para junto na conversa. Quais são as palavras, né, que fazem com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta bem recebida? É o tom de voz e uma palavra que faça sentido para aquela pessoa. Aí a gente tem a diferença de geração de novo. Não adianta você chamar uma garota de 16 anos e falar querida, não faz parte do repertório. Boneca, né? Não até é o repertório. É não é o repertório. Você tem que falar a linguagem. A linguagem deles. Então, como fazer isso? Eu não uso mídia social, mas eu uso os recursos da mídia, porque eu tenho uma secretária que traz para mim as gírias que estão circulando, para que eu possa entender os adolescentes. Senão você não se adapta, senão você fica... É engraçado isso. Então, é um outro mundo que a gente está adentrando, vivendo. Acho que a gente está em fase de adaptação. Tem um componente que vai nos exigir muito mais do que já começou, que é a inteligência artificial. Eu tenho usado e tenho me dado bem, né? Eu fiz um curso para entender, para usar aquilo direito. Vai ser de grande valia, mas também vai ser um destruidor de relacionamentos de novo, né? A pandemia quebrou muitos relacionamentos pela convivência em espaços mais exíguos. O mundo pós-pandêmico trouxe uma série de discussões que ainda não terminaram, trabalho real, trabalho remoto, trabalho híbrido, o que é melhor, o que é pior. As pessoas voltaram para o ambiente presencial com menos tolerância e menos paciência, e por outro lado muito ansiosas, com uma expectativa muito grande de serem atendidas nas suas necessidades, principalmente necessidades afetivas. E afetivo, carentes, eu não falo só de carinho, mas eu falo também de atenção, do chefe falar comigo, das pessoas se importarem por mim, ninguém se importa com ninguém, né? Me lembro daqueles filmes que passava em velocidade muito alta, pessoas passando em Nova York na Quinta Avenida. É mais ou menos isso que a gente vê na rua hoje no shopping. É verdade. Se alguém cair no chão, você pula porque né? Então, acho que a sociedade está mudando, a humanidade está mudando. Para onde vai? A gente não sabe. Mas, Corina, o que esperar da convivência dentro dos condomínios? Acho que a gente pode... Você acha que isso que vai piorar, essa convivência? Eu estou no mercado desde 95. Eu tenho visto a convivência piorando. Assim, as relações pessoais nos condomínios... Eu não sei se eu estou sendo chamado cada vez em condomínios com mais problemas. Lógico que tem condomínios maravilhosos, tem comunidades que se adoram e compartilham churrascos, piscinas, assim, tem condomínios que são verdadeiros clubes de pessoas que se ajudam, mas isso foi a maioria. Hoje eu vejo cada vez mais
condomínios, não sei se é porque é uma percepção minha, pessoal, porque eu estou indo em condomínios cada vez mais complexos, mas assim, eu vejo um nível de problema, de coisas fúteis que poderiam ser resolvidas num diálogo e elas acabam se tornando grandes problemas, Corina, assim, de forma absurda, uma discussão, uma falta de bom senso, uma comunicação não violenta, conversa já tirando sarro, assim, na Assembleia, falta de respeito, tanto com idade, e acho que a gente volta para aquilo que a gente falou, né? As relações com os pais, né? Uhum. Isso também eu acho que influencia numa sociedade como um todo. Aí a gente acho que precisa separar um pouquinho os condomínios onde vivem famílias e os condomínios que você tem mais aqui na cidade de São Paulo, onde moram ou casais ou pessoas sozinhas, né? Entendi. Onde vivem as famílias, eu tenho percebido que a amizade entre os moradores, provocada muitas vezes pelos filhos que brincam juntos, sim, brigam sim, e tudo sim. mais, esses casais acabam se aproximando. Uhum. Eu vejo uma convivência que eu gosto, uma Uhum. convivência de vizinhança. O relacionamento de vizinhança é muito importante na Uhum. vida da gente. Uhum. Nos prédios verticais com muitas unidades e onde moram pessoas que trabalham, seja em casa ou trabalham fora, eu vejo cada um mais olhando para si mesmo. Interesses antagônicos. E né? buscando sempre culpabilizar Uhum. por alguma coisa que esteja acontecendo no outro. Ele nunca se vê como parte do problema, ele só olha, aponta para o outro. Uhum. O que eu fiz nos últimos 6 meses? Começou a aparecer muita coisinha entre a recepção, que eu tenho recepção lá, Uhum. e os moradores. Eu comecei a puxar para que os moradores começassem a contato comigo, Uhum. né? No manual de boas-vindas está o meu telefone, meu WhatsApp. Desde então, diminuiu. Uhum. O que eu percebo? Quem está trabalhando também não está pronto para receber esse tipo Sim, de... sim. Também é dessa geração, também é sofreu os problemas da sociedade. Então, quando vem direto para mim, eu leio, eu respondo, se pode, se não pode, como pode, o que deve fazer, e as pessoas se acalmam. Uhum. Quando vai diretamente com elas na recepção, cria atrito. Ou porque elas se sentem ameaçadas, ou porque se sentem em desvantagem, ou não estão preparadas para dar resposta e dão uma resposta evasiva. Aí a pessoa se irrita, né? Então, acho que, pelo que a gente estava falando antes de começar a gravação, precisa de mais treinamento nos condomínios, tanto de quem trabalha para os moradores, quanto para os moradores. Eu não faço muita coisa, mas o manual de boas-vindas eu refaço todo mês, porque sempre tem alguma coisa nova e eu mando para todo mundo. Agora eu estou pensando em bolar alguma outra coisa, dependendo de como vai essa assembleia, para que as pessoas entendam que ali é um lugar de vizinhança. Esse conceito a gente não tem em São Paulo. Verdade. Corina, esse não foi um podcast, foi uma verdadeira aula de psicologia que eu te agradeço demais, assim, me Obrigada, sinto honrado também. de ter você, até lançaria uma campanha Corina para síndica profissional, porque Não. com certeza você seria uma síndica profissional aí bem conhecida. Você quer deixar algum contato ou não? Pra quem Olha, tá nos assistindo? o meu nome e o meu sobrenome não é tão fácil, né? Porque tem mais consoante do que vogal. Mas a única rede social que eu estou é no LinkedIn. Passa teu nome e sobrenome, vai estar embaixo também. Corina Schabel. E lá está o meu histórico e as mensagens que entram pelo LinkedIn eu respondo sempre. Quer soletrar o Schabel? S de Salvador, C de Carlos, H de Hotel, A de América, B de Bola 2 vezes, E de Ernesto, L de Laura. Corina, muito obrigado, uma honra ter você aqui. Uma honra para mim também, muito obrigada, e foi um papo que eu me senti super à vontade. Obrigado. Obrigada. Obrigado.
E para você que nos assistiu, esse programa vai ao ar pelo meu canal Rodrigo Carpati no YouTube, mas você também pode assistir através de qualquer plataforma streaming, no carro, no caminho da Assembleia, no caminho do trabalho. E não deixe de seguir, curtir e compartilhar. Muito obrigado e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati.